Olá, criptomaníacos! Ué, eu até gosto de tomar um álcool aqui no canal, mas não exatamente isso. O que está acontecendo, né? Estou me sentindo meio fora de moda, meio 2020, e isso ocorre porque estamos vendo uma nova variante da doença surgindo. E é importante a gente ter em mente que o Estado se mantém graças a um medo constante, uma ameaça permanente. O inimigo tem que existir, porque assim nós financiamos o grande super-herói, o grande Estado, que vai combater esse inimigo, claro, com o nosso dinheiro. E na hora que estavam quase todos 100% vacinados, é necessário que aconteça algo diferente, que demande novas vacinas, novos auxílios emergenciais, nova injeção de dinheiro no mercado. Mas claro que algo que pode impactar tão profundamente a economia teve também um impacto muito forte nos ativos considerados mais voláteis, incluindo o próprio Bitcoin e as criptomoedas, que estão passando por forte queda no dia de hoje, o que era esperado por quem acompanha o canal, já que hoje também acontece o vencimento dos contratos futuros e dos contratos de opções. E hoje eu peço a você que fique até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou te apresentar a minha carteira de criptomoedas. Quais são os 10 ativos que o Guilherme e a Criptomaníacos estão apostando nesse mercado e estamos tendo um resultado muito superior ao Bitcoin. Se o Bitcoin valorizou 77% nos últimos 6 meses, a nossa carteira valorizou 631%. Eu sei que é inacreditável, mas eu vou te provar lá no final do vídeo. Fui obrigado a ficar sem ar nesse calor usando isso daqui, então, por favor, deixa aí o seu like, não esquece, porque ajuda bastante o nosso canal. Hoje já vou começar aqui mostrando para vocês o que eu tinha falado nos vídeos anteriores, né? Eu dei 2 motivos para a gente esperar nessa sexta-feira por um preço entre 55 mil e 53 mil dólares. O primeiro motivo era que os contratos futuros e os contratos de opções vencem nessa sexta-feira e, como a gente viu ao longo do tempo, né, ao longo desse ano, geralmente isso faz com que o preço caia até uma região de dor máxima. O ponto de maior interesse para quem está nos contratos futuros, nas opções, é puxar o preço do Bitcoin, é manipular o preço do Bitcoin até a região dos 55 mil dólares, exatamente no dia 26 de novembro. 26 de novembro é essa sexta-feira agora, tá? Então, apesar da subida de preço estranha que aconteceu ontem, hoje a gente viu esse recuo nessa mesma direção. O segundo fator que eu trouxe para vocês nos últimos vídeos foi que a gente rompeu a média móvel de 50 dias e, portanto, a tendência histórica é o preço buscar a média móvel de 100 dias, que está localizada justamente nos 53 mil dólares, né, que foi onde o preço recuou hoje. E aí o preço desabou de vez e parou aonde? Parou exatamente na linha verde, que é a média móvel de 50 dias. E a linha verde está em 59.146 dólares. No caso de um rompimento da linha verde, a tendência seria o preço recuar até a linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Nesse momento, essa média móvel está em 52.917 dólares, ou seja, ao redor dos 53 mil dólares. Então, vamos começar pela parte gráfica. Como eu falei para vocês, esses motivos eles se concretizaram na data de hoje. Está aqui o gráfico diário de preço do Bitcoin, né, que vocês percebem que ele sempre segue essa linha de tendência na cor branca aqui embaixo. Né? Estou me referindo a essa linha aqui. E essa outra linha branca que está passando aqui, ela é a média móvel de 100 dias. A linha verde é a média móvel de 50 dias. Notem aqui atrás como o preço recuou e ele veio buscar exatamente a média móvel de 100 dias e também a linha branca de tendência, né, onde está essa seta amarela aqui, tá? Então o preço veio exatamente nesse ponto após romper a média móvel de 50 dias. Agora aconteceu a mesma coisa, né? Se a gente dá um zoom aqui, olha lá, o preço rompeu a média móvel de 50 dias, a linha verde, e a tendência que eu falei para vocês era o preço vai recuar e vai pegar mais uma vez nestas duas métricas, né? Na média móvel de 100 dias, que vai estar praticamente igual a linha branca de tendência. Olha aí, pessoal, exatamente como previsto. Vou até apagar essa parte amarela para não confundir vocês, né? Deixar mais clean o gráfico. Tá aqui, né? Mesma coisa que a gente observou
aqui atrás, tá? Nada de diferente, então rompimento trazendo nessa mesma região das duas linhas se encontrando. Mesma coisa acontece agora. Ó, exatamente sobre a linha branca, exatamente sobre a nossa linha de tendência, tá? A mínima de hoje foi 53.500, tá? Então 53.500, exatamente sobre as linhas que eu passei para você. E agora o preço volta a subir e está posicionado nos 54.600 dólares nesse momento. Ainda falando sobre questões aqui ligadas a gráfico, seria normal a gente esperar agora uma subida de preço porque a força vendedora de pessoas que manipulam o mercado buscando um maior ganho com contratos de opções, ela vai deixar de existir hoje, né? Então, o preço tende a ter mais facilidade para subir. Apesar disso, sai uma notícia que realmente é preocupante para os mercados, que foi essa notícia aqui. Descoberta de nova variante da tal doença na África do Sul derruba mercados pelo mundo. Então vamos ler aqui. Enquanto a vida aos poucos vem voltando ao normal, e esse aqui é um ponto importante para mim. Será que é positivo para os estados, para os políticos, que a vida esteja voltando ao normal? Se a vida está voltando ao normal, as pessoas estão com menos medo e, portanto, menos propensas a pagarem por segurança estatal, né? Por uma garantia que não existe, na verdade, né? Mas é uma ilusão das pessoas de que o Estado vai protegê-las. Quando elas estão com muito medo, elas estão dispostas a fazer sacrifícios enormes para que o Estado as proteja. Na hora que esse medo termina, ele cessa, isso acaba. Então seria interessante surgir alguma coisa nova. E aí o que acontece é que surge essa nova variante exatamente nesse momento, né? E como resultado desse medo, as bolsas de valores ao redor de todo mundo desabaram. Então as bolsas de valores asiáticas fecharam em forte queda, assim como os principais índices de ações da Europa. Nos Estados Unidos, os índices futuros da Bolsa de Nova York também registram um recuo acentuado e a gente não poderia esperar nada de diferente com relação ao próprio Bitcoin, que também está tendo um forte recuo, né? Assim como todas as criptomoedas no dia de hoje. E claro que eles já colocam aqui que cientistas e autoridades sanitárias temem que a nova variante escape às picadas desenvolvidas até o momento. Então, no caso, a gente precisa de novas, né? A gente precisa de mais picadas, mais desenvolvimento disso, mais dinheiro investido nisso e, claro, pessoas trancadas, lockdown e mais dinheiro do Estado para essas pessoas ficarem trancadas dentro de casa. Tudo encaixa certinho com o que a gente está acostumado, né? Mas uma coisa interessante, apesar disso derrubar o Bitcoin no curto prazo, né, porque realmente as pessoas com medo tiram dinheiro de investimento que elas consideram voláteis, arriscados demais, para o longo prazo é positivo. O que trouxe o Bitcoin para um patamar de preço atual foi justamente essa loucura dos estados, né, dos governos, de injetar dinheiro de forma louca dentro dos mercados. Se isso continuar, os fundamentos para o Bitcoin se tornam ainda mais fortes. Então, é uma queda no curto prazo, mas que agrega valor ao Bitcoin no médio e longo prazo. E como diz a matéria da Infomoney, o Bitcoin segue mercados e desaba abaixo de 55 mil dólares. Olha o númerozinho que eu passei para vocês, né? E mais assuntos que vão movimentar mercados de cripto hoje. Então a matéria aqui traz algumas coisas interessantes. Ele fala que a queda acompanha a bolsa asiática, como a gente viu, também se alimentando do vencimento de opções dessa sexta-feira, como eu falei para vocês. Momento comumente marcado por grande volatilidade. Contratos de opções em exchanges desregulamentadas somam quase 3 bilhões de dólares e, por hora, beneficiam os mais pessimistas, que já haviam apostado que o preço do Bitcoin se manteria abaixo de 58 mil dólares. Como eu falei para vocês, essa era a intenção de quem estava manipulando o mercado. Se eles colocam o preço do Bitcoin abaixo de 56 mil dólares, eles ganham 365 milhões, né? Baseado no preço atual do Bitcoin, eles ganhariam 365 milhões de dólares, né? Isso quem verificou foi a própria CoinGlass, uma plataforma de derivativos. Então, é muita grana para esse pessoal que está manipulando o preço para baixo dos 58 mil dólares e eles conseguiram. Apesar disso, os fundamentos, né, as estatísticas do Bitcoin seguem em alta apesar do preço. Então, segundo o levantamento da plataforma de inteligência de mercado Block Data, a rede do Bitcoin já processa mais volume em dólares do que a própria PayPal. Em 2021, o Bitcoin processou 489 bilhões de dólares por trimestre contra 302 bilhões da PayPal, que é a principal carteira digital do mundo. Então, o Bitcoin está realmente gigante. Atualmente, os números do Bitcoin respondem por cerca de 27% do que é processado pela Mastercard e 15% do que é processado pela Visa. E aí projetam aqui que o Bitcoin poderá assumir a posição da Mastercard já em 2026. E tem gente que fala que o Bitcoin não é
era escalável, né? Olha só o que a gente está vendo aqui. Já está maior do que a própria PayPal e está se aproximando cada vez mais de Visa e Mastercard. Uma última notícia que abalou o mercado nesses últimos dias foi com relação a Mt. Gox, que era a maior corretora do mundo lá em 2014. E teve um problema, acabou fechando, muita gente ficou com os bitcoins travados e esses bitcoins agora podem ser devolvidos a essas pessoas e isso gera um medo no mercado de que as pessoas vendam bitcoin e o preço desabe. Então a matéria do portal do Bitcoin diz o seguinte: ex-CEO da corretora de bitcoin falida Mt. Gox diz que clientes serão pagos em junho de 2022. Esse é um FUD recorrente, tá? Todo ano também trazem isso. Igual o negócio da China. China vai proibir Bitcoin. Esse negócio da Mt. Gox também aparece todo ano. É um inferno. Exchange tem cerca de 140 mil Bitcoins sob custódia. Isso aqui são vários bilhões de dólares de valor, tá, gente? Então é muita coisa realmente. Desde 2014, milhares de pessoas estão com bitcoins presos na empresa e a perspectiva de que esses ativos retornem ao mercado é um medo recorrente para investidores. Eu acho que isso aqui é uma coisa, um fator menor, tá? Não acho que é o principal fator da queda de hoje. O principal fator é realmente a variante e também a questão do vencimento dos contratos, como vocês sabem. E esse aqui é um terceiro, né? Uma coisa secundária, mas que também pode ter algum impacto. Mas voltando ao gráfico, eu quero explicar para vocês por que isso aqui não assusta. Quem viu o último vídeo entendeu que eu espero que os movimentos do Bitcoin levem mais tempo do que lá em 2013, do que lá em 2017. Né? A gente está num momento diferente. Agora são momentos que dependem de consolidação, de um tempo. Né? Olha o pico aqui, o pico demorado, vários dias, né? Vários meses para a gente formar uma região e depois cai para outra região ou sobe para outra região. Então isso aqui faz parte de um processo. Porque notem só o que aconteceu. A gente teve essa mega subida aqui de preço em 2020, trazendo o Bitcoin até essa região de resistência, correto? Então, essa região era uma resistência. Aí o Bitcoin ele consegue romper e forma outra região de resistência aqui em cima. Vou marcar para vocês, tá? Então, a gente está falando sobre essa região aqui, né? Então, ele ficou preso dentro dessa área por um bom tempo, né? Correto? E aí, depois, sofreu resistência e caiu. Mas ele caiu para onde? Ele cai, olha só, vou marcar para vocês. Ele cai para essa região aqui, correto? E o que vocês veem nessa região? Não é exatamente essa região que era resistência? Sim, o Bitcoin, onde ele tinha uma resistência aqui, ele transforma essa região num longo período de consolidação, mas em suporte. Isso é positivo, como vocês sabem. Transformar uma resistência em suporte e a partir daqui ele volta a subir. E ele sobe até onde, pessoal? Ele sobe até esta região aqui, que a gente está vendo exatamente nesse momento. Que região é essa aqui? Essa região é a mesma região que a gente viu lá atrás como resistência. E agora o Bitcoin está fazendo essa região aqui como suporte. Tá? É isso que a gente quer ver. A gente não quer ver um rompimento para a região aqui de baixo. Né? Mas se ele faz essa região toda aqui, né, que é longa também, igual lá atrás, como suporte, qual é a tendência? A mesma tendência que a gente viu aqui. Ou seja, depois de transformar uma região de resistência em suporte, o preço sobe. Depois de transformar uma região de resistência em suporte, a tendência seria o preço disparar, o preço subir. Então, é importante, isso faz parte do que a gente está conversando aqui no canal, né? Do ciclo ser muito mais demorado, não ser agora um ciclo que vai terminar em dezembro desse ano, e sim um ciclo que vai se estender até 2022, porque as coisas estão levando mais tempo. O que eu quero ver é o Bitcoin preso aqui nessa região, mais tempo dentro da região que vai aqui, desde aqui de baixo, né, dos 52, 53 mil dólares, até lá no topo dos 65 mil dólares, e depois, quando ele romper mais uma vez para cima, a gente tem esse tipo de disparada que a gente viu aqui a partir de julho de 2021, tá, pessoal? Então, isso aqui está dentro do nosso planejamento, não tem nada de estranho, como eu falei para vocês, o preço iria recuar aqui para a linha branca, para a média móvel de 100 dias, como recuou aqui atrás e como recuou nos ciclos anteriores. Por enquanto, a gente não tem motivo de desespero, tá? Um rompimento dessa linha branca aqui, um rompimento, por exemplo, de 50 mil dólares, seria muito mais preocupante para a gente. E eu quero fechar esse vídeo falando de algo que eu estou muito feliz. Nós finalmente lançamos a nossa carteira de criptomoedas. Um produto cheio de altcoins, né? A gente tem 10 moedas dentro dessa carteira que nós alteramos de tempo em tempo, mas ela é focada em médio e longo prazo e não em curto prazo como os outros serviços da Criptomaníacos. Então nós colocamos vários ativos e quando eles vão subindo ou descendo, a gente vai alterando esses ativos para ter um bom desempenho. E qual é o nosso objetivo com essa carteira? Ganhar
do desempenho do Bitcoin. Então, o Bitcoin é o nosso indicador. Se o Bitcoin valorizou 10, nós queremos valorizar 20, 30. Se o Bitcoin caiu 5, nós queremos cair 1 ou ficar no 0 a 0. Nosso interesse ali é ficar sempre acima do Bitcoin, o que é muito relevante para o mercado. E será que a gente conseguiu? Preste atenção agora em como funciona essa carteira e qual foi o desempenho dela ao longo dos meses. Finalmente, a nossa carteira recomendada está disponível. Muitos de vocês estavam pedindo por ela e outros nem sabem o que é isso. Mas o que é uma carteira recomendada? Bom, como o nome diz, é uma carteira de criptomoedas. Nós temos 9 criptomoedas selecionadas semanalmente pela equipe da Criptomaníacos e com acompanhamento 24 horas por dia. O foco dessa carteira não é em pequenos movimentos diários, e sim em movimentos mais espaçados. Então, se um ativo está com uma tendência de alta, a gente mantém ele dentro da carteira. Na hora que ele começa a mudar a tendência e apontar para baixo, esse ativo sai da carteira e é substituído por outro. Antes da gente disponibilizar essa carteira para vocês, nós fizemos 6 meses de teste e conseguimos resultados inacreditáveis. Para explicar melhor como funciona a nossa carteira recomendada e revelar os resultados desses 6 meses, fiquem aí com o Matheus e eu já volto. Olá, criptomaníacos! Eu sou Matheus Parisotto. Alguns de vocês já me conhecem dos tutoriais, análises e outros conteúdos da Criptomaníacos, mas hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a nossa carteira recomendada, que desde maio deste ano, quando iniciamos os testes, já entregou um retorno superior aos 630% de rentabilidade. Sim, isso mesmo. Então, apesar de retornos passados não serem garantias de retornos futuros, temos aí um modelo proprietário com uma metodologia testada e validada para você gerenciar os riscos aí no mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo que aproveita o incrível potencial de valorização que esse mercado oferece, tá bom? Então não fica de fora dessa, saiba já como acessar a sua carteira e o Guilherme vai te falar como fazer isso. Bom, eu nem preciso falar mais nada, né? A nossa carteira recomendada teve um retorno de 631%. O nosso foguete passou batido pela Lua e agora a gente está esperando você também fazer parte, né? Entrar para esse foguete incrível que é o nosso novo produto, Carteira Recomendada. Nós estamos abrindo esse produto para todos, sejam clientes atuais ou não clientes da Criptomaníacos, com descontos especiais da Black Friday. Então, muita atenção agora, hein? A carteira recomendada Criptomaníacos só ficará disponível na promoção até o dia 30 de novembro, próxima terça-feira. Depois, ela só vai abrir de novo em 2022, no ano que vem. Então, se você quiser fazer parte dessa carteira, você tem de hoje até o dia 30 de novembro para fazer o seu cadastro aqui embaixo, no link que está na descrição. Depois, fecha e só abre de novo no ano que vem. Não perde essa oportunidade, tá? Então corre aqui na descrição, faz o seu cadastro. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.